Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos estudar hoje o segundo capítulo do livro de Colossenses. Eu sou a Ana, da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, mas antes nós vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a entender a sua palavra. Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar agora visitando cada um, que o Senhor possa estar nas casas, Senhor, abençoando e guardando. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós já sabemos que Paulo estava preso em Roma. E Paulo recebe a visita do pastor Epáfras. Epáfras, ele se converteu em Éfeso por intermédio de Paulo. E aí Epáfras, ele vai para Colossos e ele funda uma igreja, a igreja de Colossenses. Estava indo tudo bem, a igreja estava crescendo na fé, mas Epáfras, ele é surpreendido por alguns mestres da lei que ensinam heresias. E Epáfras, ele fica sem saber como agir diante daqueles ataques, daquelas heresias. E aí o que Epáfras faz? Epáfras sai de Colossos e vai até Roma contar tudo o que estava acontecendo para Paulo. Paulo nunca tinha ido pessoalmente na igreja de Colossenses, mas Paulo, como nós vimos, ele amava a igreja. E ele orava sempre pela igreja. E aí, mediante as informações que Epáfras levou para Paulo, Paulo escreve uma carta. Nós vimos que Epáfras fala com Paulo que a igreja estava indo bem, estava crescendo na fé e que a igreja estava sofrendo ataques, heresias, o gnosticismo. Nós já falamos sobre isso. E aí, Paulo, ele começa escrevendo, dizendo que estava feliz pelo crescimento espiritual da igreja, e Paulo diz que orava sempre pela igreja. Como é importante, né? As igrejas receberem orações de outros pastores também, né? De haver essa harmonia de oração entre as igrejas. No capítulo que nós vamos estudar hoje, a gente continua estudando sobre essa carta, sobre tudo aquilo que Paulo escreveu para a igreja de Colossos, e a gente vai ver aqui que ele cita também a igreja de Laodiceia. Paulo pede para que essa carta fosse lida também na igreja de Laodiceia. Vamos começar a ler então? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu corpo, o meu rosto em carne. Tá vendo só? Fica claro que eles não viram Paulo pessoalmente. Mas Paulo, ele através das informações de Epáfras, ele teve conhecimento do que o povo, do que a igreja estava passando. Bom, nós já sabemos que a igreja estava sendo invadida por falsos mestres, numa filosofia chamada gnosticismo. O gnosticismo, ele pregava ideias contrárias ao cristianismo. E essas ideias contrárias eram chamadas de heresias de Colosso. Vamos ler então o versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Dentre essas heresias, eles pregavam mistérios para se chegar a Deus. Então Paulo aqui já corta qualquer possibilidade deles acreditarem nessas heresias. Paulo diz que se havia algum mistério no Antigo Testamento, esse mistério foi desvendado. Esse mistério é Jesus Cristo. O povo não tem que ficar ouvindo falsas filosofias de que existe um mistério. O mistério já foi revelado. Esses falsos mestres, eles não acreditavam que Deus pudesse se fazer homem. Bem, vamos ler o versículo 3. E em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Em quem? Em Jesus Cristo. Nós vamos agora ler o versículo 4. Na minha Bíblia tem um título assim: Advertência acerca das falsas doutrinas. Perceberam? Esse capítulo em especial
vai sempre fazer advertências contra essas falsas doutrinas que a igreja de Colossos sofria, não só a de Colossos, porque aqui cita a de Laodiceia também. E hoje em dia, as nossas igrejas, em nosso tempo, também sofrem diversas heresias. Então, o caminho de advertência é o mesmo. O mesmo caminho que a igreja, lá no primeiro século, precisou percorrer para fugir dessas heresias, dessas falsas doutrinas, esse mesmo caminho deve ser percorrido por nós. Que é o quê? Quando a gente aceita Jesus Cristo e a gente anda em fé com Jesus Cristo. Versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo, ele está querendo dizer o seguinte: eu não estou presente em corpo aí com vocês, mas em espírito, em oração, eu estou com vocês. Não tem aí um misticismo, como que Paulo está em espírito lá? Não, ele ouviu tudo que estava acontecendo e ele escreve, ele diz que ele não estava lá em corpo, mas ele estava em espírito, em oração, e que ele orava pela igreja, para que a igreja se mantivesse firme e vinculada ao evangelho. Bom, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Aí é assim, a resposta, o caminho para a época de Paulo e para nossa época. Qual é esse caminho? Receber o Senhor Jesus Cristo e assim também andar nele. Versículo 7, que lindo! Versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, o que Paulo está querendo dizer? Vocês já receberam a Cristo, então vocês vão andar em Cristo como árvores arraigadas, raízes profundas no Evangelho de Cristo. E compara também a edifícios. Um edifício precisa de quê? De base. E essa base deve ser o quê? Cristo, o Evangelho de Cristo. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, o gnosticismo queria fazer da igreja, dos membros, presas, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. As heresias, esses falsos mestres, eles queriam fazer dos irmãos presas fáceis, sendo que segundo preceitos do mundo e não segundo a Cristo. E aí o versículo 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus se encontra toda a plenitude. Versículo 10: e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Dentro dessas heresias, eles adoravam anjos, eles adoravam astros, como se eles fossem o intermediário entre o homem e Deus. Então eles tinham, os gnosticistas, essa teoria de adorar anjos. E aí Paulo diz que não, que em Jesus se cumpre toda a perfeição, que não existe essa necessidade de adorar anjos. Versículo 11, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, o processo todo já foi cumprido. Como? Com a morte de Jesus na cruz. Nada mais precisa ser feito, a não ser aceitar e crer e andar em Cristo. A circuncisão feita por homens, que era o corte da pele, não era mais necessário, porque em Jesus tudo isso foi cumprido. Versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas.
Então, em Cristo, todo o processo já foi cumprido. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que isso quer dizer? Que o sangue de Jesus, ele cancelou toda a nossa dívida. Ele pagou toda a nossa dívida. A cruz de Cristo finalizou todo esse processo. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A consequência da cruz de Cristo. Aí tem um verbo aqui, e despojando-os, ou seja, despojar é desarmar. Em Cristo, todos os exércitos contrários, eles serão desarmados em nome de Jesus Cristo. Então o povo, a igreja de Colossos, não precisava temer essas falsas heresias, porque tudo que se levantar contra o evangelho de Cristo será despojado. Todas as acusações do diabo também serão desarmadas. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então todas essas leis, né, esses mandamentos com relação à comida, com relação à bebida, com relação a festas, são sombras, como se essas sombras estivessem no Antigo Testamento e depois de Cristo, o que era uma sombra se torna real, que é Jesus, né? Então Jesus, ele é superior a essas sombras. Por isso que ele fala aqui de sombras. Irmãos, eu queria explicar com mais clareza, mas por causa do tempo, infelizmente, assim, a gente não pode ficar muito tempo explicando, até para não ficar chato o estudo. 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretextos de humildade e culto dos anjos. Novamente falando do culto dos anjos. Metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aqui fala de filosofias baseadas em visões e invenções. Então Paulo está dizendo, não deixe ninguém chegar com jeitinho humilde, como quem não quer nada, ensinar coisas infundadas, baseadas em visões. 19. E não ligado à cabeça, de qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Então vocês precisam não se ligar em visões, mas se ligar no que é concreto. Jesus Cristo. 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Ou seja, nós já morremos para o mundo, nós já morremos para a nossa velha natureza, para a nossa natureza pecaminosa. E tais coisas como não toques, não proves, não manuseis, isso não resolve mais, porque Jesus Cristo, ele é superior a essas coisas. 22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Doutrinas do mundo, filosofias vãs, elas são para a satisfação da carne. E aqui está dizendo que essas filosofias mundanas, elas podem ter aparência de sabedoria, mas elas perecem, elas são perecíveis, porque em Jesus Cristo se cumpre todo o processo, toda a perfeição. Irmãos, nós vamos daqui a pouco, daqui uma semana, estudar o capítulo 3 e nós vamos encerrar orando, agradecendo a Deus por esse estudo. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o que aquelas igrejas daquela época aprenderam serve muito para hoje em dia, para colocarmos isso em prática nas nossas vidas, que o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, ela se cumpriu de forma perfeita.
e que nós devemos andar em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um beijo, até o próximo estudo.